Sabe por quê? Porque ainda tem brechas para ser tampado. Ainda tem brechas para ser tampado, tem portas para ser tampadas. Olha o que Neemias espiritualmente ele analisa. Tem muita coisa na vida dele que tinha que ser tampado. Logicamente era o muro de Jerusalém, mas baseado na vida, Esdras coloca de pé e fala: tem muitas brechas para ser tampado. Então daqui eu não descerei, enquanto eu não tampar as brechas. Quantas brechas há em nossas vidas. Se eu quiser alcançar a vitória, alcançar a bênção, primeira coisa, eu tenho que olhar para dentro da minha vida e ver se tem brecha. Eu tenho que olhar para dentro da minha vida e ver se tem brecha. Eu tenho que olhar para dentro da minha casa e ver se tem brecha. Eu tenho que olhar para o meu ministério e ver se tem brecha. Eu tenho que olhar para o meu casamento e ver se tem brecha. Eu tenho que olhar todas as minhas áreas e ver se tem brecha e começar a tampar. Começar a tampar, porque a vitória vai vir. É promessas de Deus aos tampadores de brecha. A vitória vem. Hoje é o dia da vitória. É vitória para você. Se você crê, aplauda mesmo e fala: eu creio. Eu creio. Procura no seu casamento, vê se tem brecha lá e tampa. Procura no seu lar, vê se tem brecha lá e tampa. Procura na sua família, vê se tem brecha e tampa. Como que eu vou tampar? Resolvendo a situação. Saindo do pecado, saindo da situação adversa, saindo daquele problema, reconstruir tudo. A reconstituição só vem depois de tampar as brechas. Todos os dias eu peço a Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho torto, e arranca de mim, e mostra. Senhor, mostra-me se tem alguma coisa errada dentro de mim, me mostra. Senhor, sonda o meu coração, até o nosso coração, se nós não vigiarmos com ele, tem brecha. Olha para o seu coração e vê se tem brecha. Se tiver, procura tampar. Procura tampar, ver se tem brecha. Brecha é entrada para os demônios. No seu sentimento tem uma brecha. Na sua vida conjugal tem uma brecha. Na sua área sexual pode ter uma brecha. Na sua vida íntima pode ter uma brecha. Na sua área financeira pode ter uma brecha. Procura essa brecha, acha essa brecha e tampa. Faça igual Neemias: eu não descerei daqui enquanto eu não tampar essa brecha. Não saia da sua posição de cristão enquanto você não tampar a brecha. Aleluia. Neemias coloca de pé e fala: eu não descerei daqui. Não vou sair da minha posição de servo de Deus. Não vou sair da minha posição. Não saia da sua posição enquanto você não tampar as brechas. Deus está me revelando outra coisa. Quando Noé fez a arca, aquela grande arca, enorme, Noé pegou um betume e começou a calafetar as brechas daquele grande barco, porque ele tinha certeza de uma coisa: as ventanias iam entrar pela brecha, as chuvas iam entrar pela brecha, ia acabar afundando o barco. Olha, se tem alguma brecha na sua vida, calafeta hoje, pega o betume, pega o pinche e calafeta a sua brecha. Noé foi lá, fez betume, é pinche, gente, é pinche. Ele pegou o pinche e foi lá e começou a betumar o barco. Depois você verifica lá em Gênesis, ele foi lá e começou a calafetar a Bíblia fala assim, as brechas. Porque Noé tinha convicção de uma coisa: ele tinha que tampar aquelas brechas, porque a água podia afundar o barco. Se você não tampar a brecha na sua vida, o seu barco pode afundar. Se você não calafetar as brechas na sua vida, a sua casa pode afundar. Se você não tampar as suas brechas, pode ter certeza, o seu ministério vai abaixo. E tem muitos sacerdotes que não tampam as brechas.
Muitos líderes que não tampam as brechas, e o ministério vai para água abaixo. Tem levitas que não tampam as brechas e vai embora. Tem levitas que não tampam as brechas e o barco afunda, o ministério acaba. Tem muitos servos de Deus que não calafeta as brechas, e o ministério vai embora, a vida cristã vai embora. Sabe o que acontece? Existe uma árvore que chama embaúba. Quantos conhecem embaúba? Eu sou de roça e posso falar isso com toda clareza. Aos tampadores de brecha, ele morre em pé. Uma embaúba, quando ela morre, ela não toma para lado nenhum. Ela fica em pé. O vento não derruba, mas ela está morta em pé. Não adianta. Sabe o que acontece com a embaúba? É uma pessoa que não tampa a brecha. Transportando para os nossos dias, é como um cristão que não tampa a brecha. É como um servo que não tampa a brecha. É como um crente que não tampa a brecha. É como um sacerdote que não tampa a brecha. É como um levita que não tampa a brecha. É como um líder que não tampa a brecha. Ele morre em pé. E vou falar para você mais profundamente ainda. É oco por dentro. A embaúba não tem nada por dentro. O cristão, que ele não tampa a brecha, você procura algo dentro dele que não tem para te dar. O cristão que não tampa a brecha, o servo que não tampa a brecha, você olha lá para dentro dele, não tem nada. E vou falar outra coisa para você profundamente, guarda. Nem para lenha serve. Não tem condições de cortar a embaúba e jogar no fogo, sabe por quê? Só dá fumaça. O cristão que não tampa brecha não serve para nada. Ele tem que procurar tampar as brechas, porque Deus vai olhar lá do céu e vai começar a abençoar, vai derramar, vai dar para ele tudo o que ele está querendo, porque ele procura a não ser uma embaúba, mas uma árvore frondosa, que é plantada junto a ribeiro, e as suas ramagens, ela vai procurando o curso do rio, e vai alimentando-se da água fresca que passa pelo rio. E nessa noite, Deus quer que nós venhamos a alimentar-se das águas puras, das águas que saem lá do trono de Deus. E é hoje que eu vou saciar a minha sede. Eu vou beber da água pura. Quem quer beber dessa água pura, levante as mãos e aplauda ao Senhor e fale: eu quero. Fala mesmo, gente. Aleluia, aleluia. Sabe, meus amados, eu fico pensando, alguns homens que abriram brecha, eu fico assim impactado com atitudes de homens de Deus que abriram brechas para Satanás. Eu fico olhando assim ao passado de homens que outrora era poderoso em batalha, era poderoso em guerra, era poderoso diante de Deus, abriu a brecha, o diabo se andou na vida dele. Quando eu falo assim, eu lembro de Salomão. Onde que o Salomão abriu a brecha? No adultério, na prostituição, na idolatria, adorando outros deuses. Abriu brecha, o diabo se andou na vida dele, porque fez algo que não deveria fazer. Davi também, a mesma coisa. Abriu brecha, o diabo foi lá e castigou a vida de Davi. O diabo foi lá e castigou a vida de Davi. Quando uma pessoa, ela não tampa a brecha, mas abre brecha, o diabo castiga. Irmãos, eu vejo tanta gente sendo castigadas por causa de brecha. Eu vejo muitos líderes sendo castigados por causa da brecha. Eu vejo muitos sendo castigados e Deus bate. Ó, Deus bate nele, bate mesmo. Deus bateu em Davi. Deus castigou Davi. Deus surrou a vida de Davi por causa da brecha. Por causa da brecha. Ele deu brecha e Deus castigou a vida dele. Ao invés de tampar a brecha, ele abriu brecha. Tem muitas pessoas que ele não tampa a brecha, ele abre brecha. Ele não tampa, mas ele abre.
E ele não tampa a que foi aberta por ele. Ele não procura tampar a brecha que ele abriu. Amados, talvez você nesta noite, você tenha aberto uma brecha. Talvez na sua vida você que abriu. Talvez você que abriu uma brecha. Para você. Você que abriu uma brecha. Eu vou te dar um conselho. Igual Joás falou. Tampe a brecha. Tampe a brecha. Tampe a brecha. Você pode falar comigo? Vou tampar a brecha. Fala. Joás coloca de pé e começa a cobrar. Tampe a brecha. Sacerdote, tampe a brecha. Esses homens abriram brecha. Igual o Jeú que nós falamos quarta-feira retrasada, que saiu de uma cobrança igual a Joás. E agora caiu da idolatria. Não é diferente a história de Joás. Com tantas cobranças, agora ele começa também a abrir brecha na sua própria vida. E ele vai adorar outros ídolos. Eu não entendo isso, uma pessoa que confessa o nome do Senhor, uma pessoa que dá glória a Deus, que cobra, que fala, e depois ele cai na idolatria. Eu fico pensando assim, a pessoa fala, tampa a brecha, irmão, tampa a brecha, irmã, tampa a brecha. Agora ele sai de um rei mandando tampar a brecha, e ele abre a brecha. Tem muitas pessoas, meus amados, que são abridores de brecha. Analisa a sua vida, fecha os teus olhos um pouquinho. Eu reservei esse tempinho de 1 minutinho para você pensar na sua vida. Se tem alguma brecha que precisa de ser tampado, que está impedindo você de receber a bênção. Abaixa a tua cabeça, pensa na sua vida hoje, agora. Qual é a brecha que você tem que tampar? Para você receber o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus está para acontecer. O melhor de Deus está para vir. Pensa se você tem alguma brecha, faz parte nesta noite. Pensa, vai pensando. Veja se tem alguma brecha na sua vida. É hora de você tampar esta brecha. É hora. Abra os teus olhos e olhe para cá. Joás estava agindo como uma criança. Já viu criança? Criança, ele fala muitas coisas e depois ele faz ao contrário. Joás agora, como rei, ele age como criança. Com a atitude criança dele, a Bíblia fala em Crônicas que Deus o levou diante do juízo. Preste atenção que isso é profundo. Deus o levou diante do juízo. Eu fico pensando assim, aquela mesma pessoa que outrora estava sendo aprovada por Deus diante das suas atitudes, agora ele toma uma posição de criança. Ele age como criança. Ele faz coisas de criança. Ele toma uma atitude criança e começa a idolatrar. Sabe o que eu tiro proveito nisso? Tem muitos adultos que agem como criança. Tem muitos adultos. Joás começou a reinar com 7 anos. 40 anos reinou no seu reinado. E tem muitos adultos que agem como criança. Em batalha espiritual, nós sabemos de uma coisa. Deus não dá arma para criança. Deus não dá arma espiritual para criança. Senão ela pode se machucar. Sabe por quê, meu querido, que você não recebe uma arma poderosa de Deus? Por causa de ser criança. O reino de Deus é coisa de adulto. De homem que toma posição diante de Deus e que não abre mão do Evangelho e não abre mão da posição de Cristo por nada na sua vida. Deus leva Joás ao julgamento. Agora Deus estava contra Joás. Você pode imaginar assim, Deus agora contra
Um cidadão que chamou o povo à responsabilidade para tampar as brechas. Diante do juízo, Deus olha para Joás e o fere de enfermidade. Deus que feriu de enfermidade. Por causa da atitude dele, era atitude de criança. Aquele que falava que não podia, que tinha que tampar as brechas, abriu uma brecha. E os inimigos armam uma cilada para Joás. Sabe onde Joás que morreu? Onde ele morreu? Você nem vai imaginar onde que ele morreu. Na cama. Preste atenção que eu vou falar com você. Tem muitos adultos que morrem na cama. Tem muitos jovens que morrem na cama. Tem muitos líderes que morrem na cama. Tem muitos sacerdotes que morrem na cama. Tem muitos levitas, muitos crentes, muitas pessoas que morrem na cama. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ele morre em pé. Não serve para nada. Morre em pé. Cheio de enfermidade, porque Deus julgou. Foi Deus que julgou. Foi Deus que estava colocando os olhos em cima de Joás. Eram os olhos passados, agora eram os mesmos olhos no presente. Feriu de enfermidade. Ele caiu, morreu na cama. Eu não encontrei outro homem que morresse na cama. Eu não vi outro homem, líder, servo, que morreu na cama. Vou dizer para você, meu querido, cuidado para você não morrer na cama. Cuidado para você não morrer em atos sexuais ilícitos. Cuidado para você não morrer diante de um site. Cuidado para você não morrer diante da sua infidelidade. Cuidado para você não morrer diante de um pecado. Cuidado para você não morrer no adultério, na prostituição, no engano. Cuidado para você não morrer. Porque o seu ato que você pratica é levado diante do juízo. E Deus julga, Deus julga as nossas atitudes. Eu não quero morrer numa cama. Não, eu não quero. Muito pelo contrário. Eu quero morrer na presença de Deus. 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 Não vou morrer no adultério. Não vou morrer na prostituição, no engano. Não vou morrer na infidelidade. Muito pelo contrário. Vou morrer na presença de Deus. Porque eu creio que Deus tem o melhor para mim nessa terra. E eu posso ser feliz sem morrer na cama. Sem morrer na cama. Estamos falando de morte espiritual. No caso de Joás, foi morte física. Mas tem muitas pessoas que morrem em atos conjugais ilícitos, em prostituição, em adultério, em roubo, em engano, em sedução, em site, em infidelidade. Eles morrem. Acaba a vida deles. Depois fica plantado igual em Baúba. Olha para dentro dele. Não tem nada aqui que eu possa tirar de proveito. Nem para lenha serve. Nem para lenha. Joás chamou o povo para reconstituir. Agora deu brecha. Abriu brecha. Eu não entendo isso, tantas cobranças, tantos falatórios, tantas palavras pregadas, e nós ainda abrimos brecha para Satanás, aí o diabo entra e ciranda na vida da pessoa. Se o diabo tiver de cirandar, que não seja na minha vida, e que nem seja na sua vida, e que não seja na vida de ninguém. Quer cirandar? Vá cirandar sozinho. Na minha vida, na sua vida não, fala para o seu irmão, na sua vida não, fala com ele. Mas Joás toma uma atitude de criança. Tem muitas mulheres adultas que agem como crianças.
Tem muitos homens adultos que agem como criança. Ele age diante de Deus como criança. Ele age diante do casamento como criança. Ele age diante da esposa como criança. Ele age no ministério como criança. Ele age como criança. Ele vai agindo como criança. Talvez ele finge como criança, que não sabe nem fazer conta matemática e não é fiel. Ele age como criança. Ele age como criança. Uma coisa eu peço para mim e para você, meu querido. Nunca venhamos agir como criança. Nunca. Eu sou adulto. Quando eu falo de adulto, eu lembro do apóstolo Paulo que falava diante do grande povo daquela época. E ele colocava diante de pé e falava assim: quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Eu corria e discorria como criança. Agora que eu sou adulto, eu faço as coisas de adulto. Eu não quero mais me agir como criança no reino. Eu não quero mais pensar como criança. Eu não quero mais fazer as coisas de criança. Eu não quero ir onde criança vai. Eu não quero fazer o que criança faz. Eu não quero ver o que criança faz. Ver. Não. Eu sou adulto. Eu sou adulto. Os grandes profetas da atualidade, deste ano, eles têm profetizado em todos os quadros de sua pregação. É o ano do crescimento espiritual. Está faltando crescimento espiritual. Está faltando maturidade cristã. Nessa noite, eu quero pedir a Deus que aumente o nosso grau de adulto. Que aumentemos a nossa mentalidade de pensar como adulto. Eu não quero mais pensar como criança. E eu não quero mais fazer as coisas de criança. Eu não quero mais agir como criança. Igual Joás fez, agiu como criança. Igual Salomão que fez, agiu como criança. Igual Davi, agiu como criança. Jeú e tantos outros profetas. Eu não quero tomar sequer um passe de criancice na minha vida. Eu quero ser adulto espiritual. Eu quero fazer as coisas de adulto e expulsar da minha vida tudo que é de criança. Porque tem muitas pessoas que ele age como crianças no casamento. É minha esposa, meu ministério, minha vida, ninguém tem nada com isso. Criancice. Deus está nos chamando para sermos adultos. Deus está nos chamando para ser adultos. Deus está nos chamando para ser adultos. Cresçamos mais a nossa vida espiritual de adulto. Adulto, Deus quer que nós tenhamos um crescimento maior ainda espiritual. Eu não quero fazer as coisas de criança, mas jamais. Eu não quero ver o que as crianças veem. Eu não quero ter atitude de criança na minha vida secular. Não quero ter coisas de criança na minha vida espiritual, no meu trabalho, no meu ministério, na minha vida, na minha casa. De maneira nenhuma. Eu quero ser líder adulto. Porque tem muitos líderes que são como crianças, que agem como crianças, que pensam como criança, que vê tudo o que põe diante dos seus olhos. Atitude criança. Mas a Bíblia, quando a pessoa ela não procura praticar a Bíblia, ela age como criança. Nessa noite Deus está nos chamando para o crescimento espiritual, a maturidade cristã. Saia do seu lugar de criança, da sua posição de criança. Saia da sua posição de criança. Tem gente casada que trata a esposa igual criança. Ele torna-se uma criança no tratamento. Que é isto? Trata o pai da criancice como se fosse uma criança, ele e o pai. Trata o ministério como criança. Não. Eu não quero ser criança. Eu quero ser adulto em toda a minha vida.
Quando eu era criança, eu corria como criança, eu brincava de carrinho como criança, se a menina brincava de boneca como menina, se ia fazer casinha. Não, agora eu sou adulto. Faça as coisas de adulto. Penso como adulto, ajo como adulto. E você quer agir também? Vamos colocar de pé nesta noite. Tampar as brechas é fazer as coisas de adulto. É deixar a criancice. É deixar a sedução, a prostituição, a mentira, o engano, tudo que o diabo tentou fazer contra a sua vida, é expulsar. Deus está nos chamando para duas coisas esta noite. Primeira coisa, tampar as brechas. Segunda coisa, deixar a criança do lado. Deixar a criancice do lado e dos